Olá, amigos, bom dia, boa noite, boa tarde. Que Deus, assim, Cristo, continue os abençoando. Hoje vamos falar um pouco força da motivação. O apóstolo Hélio Tadeu falando. Observa essa gravurazinha aí, ó, uma escada e um homem subindo a escada. Um homem subindo a escada, né? E a frase é: se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Observa um negócio interessante, que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, a Bíblia diz: tudo que é bom, agradável, nisto pensai. Mas as pessoas não são assim, né? As pessoas não são assim. A tendência das pessoas é justamente viver o contrário. Viver o contrário da realidade bíblica. Nunca desista, tá em cima. Se tudo fosse fácil, qualquer um faria. Observa que a Bíblia diz que o céu, Jesus diz que o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Mas poucas pessoas, por influência maligna, né? Pessoas que se dizem muitas vezes cristã, evangélicos, pastores, pessoas, apóstolo, bispo, deixa-se perder na caminhada. Por quê? Porque dá ouvido à voz de demônio. Se tudo fosse fácil, qualquer um faria. Qualquer um faria. Por isso que os escolhidos, Deus tem um papel específico na vida deles. As pessoas que são escolhidas, normalmente elas fazem aquilo que a boiada não fazem. Exemplo na Bíblia, Davi. Exemplo, Moisés. Exemplo, Abraão. Exemplo, Elias. Elias batia de frente do endemoniado chamado Acabe, né? Eliseu batia de frente dele também. Então, Davi, muitas vezes, Deus colocou o endemoniado chamado Saul nas mãos de Davi, para Davi dizimar ele, mas Davi não quis. Aí prega aí uma falsa doutrina dizendo: não toquei nos meus ungidos. Deus não estava referindo a isto. Está referindo a pessoas que são escolhidas de Deus, que têm a vida no altar. São pessoas que abdicou do mundo para viver exclusivamente para Deus, como os profetas, os 80 profetas que Saul mandou matar. Ali sim, Saul triscou nos ungidos do Senhor. Mas Saul era um rei, né? Um rei. Que um profeta, que um homem de Deus, que outro rei, Deus deu ele para ele dizimar, ele não quis, né? E depois ele morreu. Então, voltando ao assunto, nunca desista. Observa em Números, no capítulo 13, versículo de 1 ao 33, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés separar 12 homens de cada tribo. Para esses homens ir à terra prometida para observar a terra. 12 homens. E ali Josué e Caleb voltou animosamente. Eles voltaram com animação assim, acima da média. Eles viram a terra prometida pelos olhos da fé, pelos olhos da palavra.
pelo espírito da fé. Coisas que poucas pessoas hoje veem isto. Poucas pessoas que se diz serva de Deus, né, tem essa visão. O que o apóstolo Tadeu quer falar nesta noite através do Espírito Santo para você? Não olhe as coisas de Deus com teu olhar. Não meça ninguém pela sua régua. Não julgue o livro pela capa. Isso é trabalho de pessoas que não têm Deus dentro de si. Pessoas que abandonaram o Espírito Santo normalmente têm esses olhares. E muitas vezes elas estão perto de você, porque elas insistem em servir a Deus, entre aspas, mas insistem em viver ao contrário da palavra. O que foi que os 10 espias disse a Moisés? Não, lá na terra não é para nós não. A terra lá é terra de gigante. Nós, diante dos seus olhos, somos como formigas. São descendentes de gigante. Josué e Caleb disse, não, a terra lá é para nós. E ali Josué e Caleb, a Bíblia diz, no versículo 33, no 33, que ele animou o povo. Esta palavra. Observa na terra prometida, quem foi que entrou? Só Josué e Caleb. Observa. Os vencedores têm um olhar além da curva. Os vencedores são rejeitados. Os vencedores são perseguidos. Os vencedores, eles não são aceitos. Observa isto. Porque Jesus nos deu exemplo disto. Jesus foi aceito pelo mundo? Até hoje, Jesus não é aceito pelos próprios evangélicos que pregam a palavra. Observa isso. Pelos próprios teólogos que lê a Bíblia, pastores, muitas vezes bispo, apóstolo, não aceitam Jesus. Como assim, apóstolo? Eles pregam um Jesus histórico. Não pregam Jesus, aquele Jesus que disse, aprendei de mim. Aquele Jesus que diz, renuncia o mundo com suas concupiscências, com suas paixões. Eles não pregam esse Jesus. E você conhece crente perto de você, evangélico perto de você, pastor perto de você, bispo, apóstolo, que age dessa forma. Prega o Jesus histórico, mas não prega o Jesus aprender de mim. Não prega esse Jesus. Então, Josué e Caleb representam esse Jesus. Aprender de mim. Eles aprenderam com Moisés. O resto dos espias não aprenderam com Moisés. Mas Josué e Caleb sim. É tanto que no último brado que Deus bradou, quem foi que ficou na terra prometida? Quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Então, nunca desista daquilo que está escrito na palavra. Nunca desista de olhar para a Bíblia, de olhar para a palavra, de olhar para Jesus. Olhar o que está escrito. Se tudo fosse fácil, qualquer um faria. Existem pessoas perto de você agora que está executando da parte de Deus um trabalho que muitos não fazem. E essa pessoa que está executando esse trabalho que muitos não fazem, existe dentro da igreja muitas vezes endemoniados, pessoas demoniadas para vacinar o povo contra o ministério. Observa isso. Se não é. Está acontecendo agora. Então que Deus continue te abençoando. Tenha força, se motive. Tenha um olhar de Josué, um olhar de Caleb. Tem um olhar de Deus para as coisas. Olha as coisas com o olhar de Deus, não com o olhar de homem. Que Deus continue te abençoando na terra. Apóstolo Tadeu, força da motivação.